Olá a todos! Já pararam para pensar que algumas decisões, tomadas há muito tempo, ainda ecoam em nossas vidas hoje? E se eu te dissesse que existe um livro antigo que guarda segredos sobre escolhas que moldaram o destino de uma nação inteira e que de alguma forma ainda podem influenciar o seu caminho? Não é sobre regras chatas ou histórias empoeiradas. É sobre vida, propósito e o poder de fazer a escolha certa. Imagine estar à beira de um novo começo, com o passado para trás e um futuro incerto à frente. Essa era a realidade de um povo que estava prestes a entrar em sua terra prometida. E no meio de tudo isso, um líder sábio e experiente, Moisés, se levantou para entregar suas últimas e mais importantes palavras. O que ele disse naquele momento não era apenas um discurso de despedida. Era um mapa para a vida, um guia para a prosperidade e um aviso sobre as consequências de desviar do caminho. Deuteronômio, o livro que vamos explorar, é muito mais do que um conjunto de leis. É um convite para entender a profundidade do amor de Deus, a importância da obediência e a liberdade que vem de viver em aliança com o Criador. Prepare-se para uma jornada que vai além das páginas, tocando o coração e a mente e revelando verdades que são tão relevantes hoje quanto foram há milhares de anos. Fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar a sua perspectiva sobre a vida e a fé. Vamos juntos desvendar os mistérios e as lições atemporais de Deuteronômio. Se você está pronto para mergulhar nessa jornada de fé e descoberta, deixe um amém nos comentários. O palco da despedida, um momento crucial na história. Imagine a cena. O sol, já cansado, começava a se despedir no horizonte do deserto, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Diante de Moisés, uma multidão imensa se estendia até onde a vista alcançava. Eram os filhos de Israel, um povo que, após 40 longos anos de uma jornada árdua e cheia de desafios, finalmente havia chegado às planícies de Moabe. A terra prometida, o sonho de gerações, estava ali, bem diante de seus olhos, do outro lado do Rio Jordão. Tão perto que quase podiam sentir o cheiro da terra fértil, ouvir o murmúrio das águas e vislumbrar as colinas que guardavam seu futuro. Mas Moisés, com a sabedoria que só o tempo e a proximidade com Deus podem dar, carregava um segredo, uma verdade que ainda não havia compartilhado com eles. Ele sabia que, apesar de ter guiado seu povo por todo aquele tempo, ele mesmo não atravessaria aquele rio. Seu tempo estava chegando ao fim e o peso dessa realidade pairava no ar, misturado com a expectativa e a esperança de um novo começo para Israel. Essa informação, que nos é revelada logo no primeiro capítulo de Deuteronômio, versículo 1, é crucial para entendermos a importância daquele momento. Não era apenas mais uma reunião, um discurso rotineiro. Era o clímax de uma vida inteira de serviço, de lutas, de vitórias e de uma fé inabalável. Moisés, com seus 120 anos, sabia que cada palavra que proferiria seria um legado, um testamento para as gerações futuras. O local escolhido para essa despedida não foi por acaso. Eles estavam na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, perto de Suf, entre Pim e Topel, Lobim, Azerote e Daizaabe. Cada um desses nomes, para Moisés, evocava memórias profundas, a fidelidade incansável de Deus em meio às provações e às próprias falhas e rebeliões de Israel ao longo da jornada. Era um cenário que falava por si só, um lembrete vivo da história que os havia trazido até ali. Com um olhar fixo nos rostos à sua frente, Moisés percebeu que aquela não era a mesma geração que havia saído do Egito. A maior parte daqueles que haviam testemunhado os milagres no Mar Vermelho e a entrega da lei no Monte Sinai já havia partido, sucumbindo às dificuldades do deserto e às consequências de sua própria desobediência.
Agora, ele falava com uma nova geração, seus filhos e netos, que haviam crescido ouvindo as histórias da escravidão, mas que nunca haviam sentido o chicote do opressor em suas próprias costas. Era uma geração com um novo fôlego, uma nova esperança, mas que precisava ser lembrada de onde vieram e para onde estavam indo. Deuteronômio 1:3 nos diz que era o 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, quando Moisés falou aos filhos de Israel, transmitindo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. O timing era perfeito. Eles vinham de vitórias recentes, tendo derrotado 2 reis poderosos a leste do Jordão. A confiança estava em alta e o povo estava pronto para ouvir. Era o momento ideal para Moisés derramar sobre eles toda a sabedoria, todas as leis e todos os ensinamentos que Deus havia confiado a ele. Sua voz, embora talvez cansada pela idade, ecoou com autoridade e paixão por toda a vasta assembleia. Aquelas seriam suas últimas palavras à nação que ele havia liderado por 4 décadas. Cada palavra, cada ensinamento, cada lembrança, cada advertência, tudo importava. Cada história que ele estava prestes a contar moldaria a forma como eles entenderiam sua identidade como povo de Deus e o futuro que os aguardava. Se você acredita que a sabedoria do passado pode iluminar o nosso presente, comente Glória a Deus e compartilhe essa mensagem, a montanha da revelação e o chamado à ação. A mente de Moisés, naquele momento solene, viajou no tempo, retornando ao ponto de partida de toda aquela incrível jornada. O Monte Horebe, a montanha de Deus. Horebe, foi ali que tudo mudou para Israel. Foi ali que a presença de Deus se manifestou de forma tão poderosa, que a lei foi entregue, que a aliança foi selada. Como ele recordou no capítulo 1, versículo 6, o Senhor, o Deus deles, falou com eles em Horebe, dizendo que já haviam permanecido tempo demais naquela montanha. Imagine a cena com clareza. O povo de Israel estava acampado aos pés do Monte Sinai, também conhecido como Horebe, por quase 1 ano. Durante esse período, eles receberam os 10 mandamentos, construíram o tabernáculo, a morada de Deus entre eles, e aprenderam, de forma prática e profunda, como adorar a Deus de maneira correta e aceitável. Foi um tempo de aprendizado intenso, de organização e de estabelecimento de uma nação sob a lei divina. No entanto, Deus nunca teve a intenção de que eles ficassem ali para sempre, parados, contemplando a montanha. Ele tinha planos muito maiores, um destino glorioso que os aguardava. O comando de Deus foi simples, direto e carregado de propósito. Como Moisés explicou nos versículos 7 e 8, voltem-se e partam para a sua jornada e vão para as montanhas dos amorreus, para todos os lugares vizinhos na planície, nas montanhas, e na planície no sul e na costa do mar, para a terra dos cananeus e para o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam, eu coloquei a terra diante de vocês. Entrem e possuam a terra que o Senhor jurou aos seus pais. Essa não era uma mera sugestão, um conselho amigável. Era uma ordem divina, um imperativo celestial. Deus estava literalmente dizendo a eles para arrumarem suas tendas, levantarem acampamento e avançarem em direção ao seu destino. A terra já era deles por promessa, por direito divino. Eles só precisavam ir e tomá-la. Era um chamado à fé em ação, um convite para transformar a promessa em realidade. Aquele momento em Horebe marcou o fim de um período de estagnação e o início de uma nova fase de movimento e conquista. Mas Moisés, como um líder experiente e ciente da magnitude da tarefa, sabia que liderar mais de 2 milhões de pessoas não era um trabalho para um homem só. O fardo era pesado demais, a responsabilidade imensa.
Ele precisava de ajuda, de uma estrutura de apoio que pudesse distribuir as cargas e garantir que a justiça e a ordem fossem mantidas em meio a uma multidão tão vasta. Ele lembrou ao povo, no versículo 9, que não podia suportá-los sozinho. Essa humildade e reconhecimento de suas próprias limitações são características de um verdadeiro líder. Foi então que Moisés estabeleceu um sistema de liderança. Ele instruiu o povo a escolher homens sábios, entendidos e experientes de suas tribos, e ele os faria chefes sobre eles. Como registrado no versículo 13, a resposta do povo foi unânime e positiva. Eles disseram que era uma boa ideia. Assim, Moisés tomou os chefes de suas tribos, homens sábios e conhecedores, e os constituiu chefes sobre eles. Líderes de milhares, líderes de centenas, líderes de 50, líderes de 10 e oficiais para suas tribos. Essa organização não era apenas uma questão de logística, era uma preparação essencial para os desafios que viriam. Era a base para uma sociedade justa e funcional, pronta para enfrentar as batalhas e as responsabilidades de possuir a terra prometida. Ele encarregou esses juízes, no versículo 17, dizendo que não deveriam mostrar parcialidade no julgamento, mas ouvir tanto o pequeno quanto o grande. Eles não deveriam ter medo da presença de homem algum, pois o julgamento pertencia a Deus. Isso era um negócio sério. Eles estavam representando a justiça de Deus para o seu povo. A voz de Moisés se tornou pesada enquanto ele continuava sua história, sabendo que o que viria a seguir seria um lembrete doloroso de uma falha coletiva. Você já sentiu o chamado de Deus para avançar, mesmo diante de desafios? Compartilhe sua experiência e diga: eu confio em ti, Senhor. A tragédia da incredulidade, Cádiz Barneia e suas consequências. A voz de Moisés, que até então ressoava com a autoridade de um líder, e a paixão de um profeta agora se tornava mais grave, carregada com o peso de uma lembrança dolorosa. O que aconteceu a seguir foi, sem dúvida, um dos momentos mais desoladores e trágicos na história de Israel. Eles haviam chegado tão perto, tão incrivelmente perto de entrar na terra prometida, o ápice de sua jornada, o cumprimento de todas as promessas de Deus. Mas, infelizmente, o medo, um inimigo silencioso e traiçoeiro, conseguiu destruir tudo. A fé, que deveria ser a âncora em meio à tempestade, foi substituída pela dúvida e pela incredulidade, e as consequências foram devastadoras. Como Moisés recordou no capítulo 1, versículo 19, eles partiram de Horebe e atravessaram todo aquele grande e terrível deserto. Uma jornada que, por si só, já era um testemunho da provisão e proteção divina. Quando chegaram a Cádiz Barneia, a porta de entrada para a terra, que manava leite e mel, Moisés lhes disse no versículo 21 que o Senhor, o Deus deles, havia posto a terra diante deles e que deveriam subir e possuí-la exatamente como o Senhor, o Deus de seus pais, havia falado. Ele os encorajou, dizendo para não temerem nem se desanimarem. A ordem era clara, a promessa era firme e a presença de Deus era a garantia de vitória. No entanto, o povo, apesar de todas as evidências da fidelidade de Deus, não se contentou apenas com a sua palavra. No versículo 22, eles se aproximaram de Moisés e expressaram um desejo que à primeira vista parecia razoável. Queriam enviar homens à frente para explorar a terra, para trazer um relatório sobre o caminho que deveriam seguir e as cidades que encontrariam. O plano para Moisés parecia prudente. Afinal, a precaução é uma virtude, certo? Assim, ele escolheu 12 homens, um de cada tribo, para essa missão de reconhecimento. Esses homens subiram as montanhas e chegaram ao Vale de Escol, onde espionaram a terra. Eles até trouxeram de volta frutos da terra em suas mãos, uma prova tangível da fertilidade e da riqueza do lugar.
No versículo 25, eles confirmaram: era uma terra boa, que o Senhor, o Deus deles, estava lhes dando. Tudo deveria ter corrido perfeitamente a partir daquele ponto. Eles tinham a prova, a confirmação visual de que a terra era boa, exatamente como Deus havia prometido. A fé deveria ter sido fortalecida e a coragem renovada. Mas foi nesse momento crucial que o medo, como uma névoa densa, começou a se espalhar. Os espias voltaram com relatórios aterrorizantes. Sim, a terra era boa, mas as pessoas que lá viviam eram fortes, gigantes, e suas cidades eram grandes e fortificadas. Eles haviam visto os descendentes de Anak ali, homens de estatura imponente, que os faziam sentir como gafanhotos diante deles. A perspectiva de enfrentar esses gigantes e essas cidades fortificadas ofuscou completamente a promessa de Deus e o poder que os havia tirado do Egito e os sustentado no deserto. No versículo 26, Moisés tristemente recordou que eles não quiseram subir, mas se rebelaram contra o mandamento do Senhor, o Deus deles. Em vez de confiar no poder de Deus, eles reclamaram em suas tendas e disseram, no versículo 27, que o Senhor os odiava e os havia tirado da terra do Egito para entregá-los nas mãos dos amorreus e destruí-los. A incredulidade e o desespero se espalharam como um incêndio incontrolável entre o povo. Eles perguntaram para onde poderiam ir, dizendo que seus irmãos haviam desanimado seus corações ao relatar que o povo era maior e mais alto do que eles, que as cidades eram grandes e fortificadas até o céu e que haviam visto os filhos de Anak ali. Moisés tentou encorajá-los. No versículo 29, ele disse que não deveriam se aterrorizar nem ter medo deles. O Senhor, o Deus deles, que ia adiante deles, lutaria por eles, de acordo com tudo o que ele havia feito por eles no Egito diante de seus olhos e no deserto, onde haviam visto como o Senhor, o Deus deles, os havia carregado como um homem carrega seu filho em todo o caminho que percorreram até chegarem àquele lugar. Mas era tarde demais. O dano estava feito. Mesmo com todas essas garantias, o versículo 32 nos diz que, nesse ponto, eles não creram no Senhor, o Deus deles. As consequências daquele momento de incredulidade foram rápidas e severas. A voz de Moisés carregava o peso de 40 anos de tristeza enquanto ele continuava a história. A ira de Deus se acendeu contra aquela geração. E ele fez um juramento solene que mudaria tudo. No versículo 34, Moisés explicou que o Senhor ouviu o som de suas palavras e ficou irado e jurou, dizendo que certamente nenhum daqueles homens daquela geração má veria aquela boa terra que ele jurou dar a seus pais. Apenas Calebe a veria, porque ele havia seguido o Senhor de todo o coração. O Senhor também ficou irado com Moisés por causa deles, dizendo no versículo 37 que ele também não entraria ali. Em vez disso, Josué, que estava diante dele, entraria ali e Moisés deveria encorajá-lo, pois ele faria Israel herdá-la. Mas havia esperança para o futuro. Os pequeninos, que eles disseram que seriam vítimas, seus filhos que naquele dia não tinham conhecimento do bem e do mal, eles entrariam ali. A eles, Deus a daria, e eles a possuiriam. Isso deu início ao mais longo período de espera na história humana. Como Moisés relatou no capítulo 2, versículo 1, eles se viraram e viajaram para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor lhes havia falado. E eles contornaram o Monte Seir por muitos dias. Por quase 4 décadas, eles vagaram em círculos. Não era uma peregrinação sem rumo, no entanto. Deus estava lhes ensinando lições que eles não poderiam aprender de outra forma. Ele estava preparando uma nova geração que confiaria nele completamente. Qual gigante você precisa enfrentar hoje com fé? Deixe seu comentário e declare: eu creio no poder de Deus. A escola do deserto. 40 anos de preparação divina. Aqueles 40 anos no deserto, para muitos,
podem parecer um castigo, uma punição prolongada por um erro. Mas, na verdade, foram muito mais do que isso. Foram uma escola, um laboratório de fé, um período de preparação intensiva onde Deus, com sua paciência infinita e sabedoria inigualável, moldou um povo. Não foi um vagar sem propósito, um andar sem rumo. Cada passo, cada dia, cada desafio no deserto tinha um objetivo divino: ensinar lições profundas que não poderiam ser aprendidas de nenhuma outra forma. Deus estava forjando uma nova geração, uma que, ao contrário de seus pais, aprenderia a confiar nele de forma completa e incondicional. No versículo 7 do capítulo 2, Moisés os lembrou de uma verdade fundamental: o Senhor, o Deus deles, os havia abençoado em todo o trabalho de suas mãos. Ele conhecia o seu andar por aquele grande deserto. Durante aqueles 40 anos, o Senhor, o Deus deles, esteve com eles e nada lhes faltou. Pense nisso por um momento. 40 anos. Um período que, para muitos, significaria privação, escassez, sofrimento. Mas para Israel, sob a mão de Deus, foi um tempo de provisão milagrosa e constante. Foi um tempo de teste, sim, mas também um tempo de demonstração inegável da fidelidade divina. A presença de Deus nunca os abandonou. A nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo que os iluminava à noite eram lembretes visíveis e tangíveis de que Ele estava ali, no meio deles, em cada passo da jornada. Suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam. Milagres diários que atestavam o cuidado meticuloso de um Deus que não esquece seus filhos. Todos os dias, o maná caía do céu para alimentá-los. Um pão celestial que sustentava seus corpos e ensinava a dependência de Deus. Água fluía de rochas para saciar sua sede. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais áridos, Deus é a fonte de vida. Enquanto isso, a geração mais velha, aquela que havia duvidado e se rebelado em Cádiz Barneia, foi gradualmente desaparecendo, exatamente como Deus havia dito que aconteceria. Era um processo triste, sem dúvida, mas também necessário. Era a purificação de um povo, a remoção dos obstáculos para a entrada na Terra Prometida. A nova geração estava observando, aprendendo, internalizando as lições. Eles estavam vendo com seus próprios olhos que Deus sempre cumpre sua palavra, seja uma promessa de bênção ou um aviso de juízo. A disciplina de Deus, embora dolorosa, era sempre para o bem maior, para prepará-los para o futuro que Ele tinha para eles. Moisés lhes disse, no versículo 14, que o tempo que levaram para ir de Cádiz Barneia até atravessarem o vale de Zered foi de 38 anos. Um ciclo completo de purificação e aprendizado. Mas agora, o tom de Moisés mudou completamente. A tristeza e o peso da lembrança do passado foram substituídos por uma emoção palpável, uma excitação contagiante. Ele começou a falar sobre as vitórias recentes, sobre as conquistas que Deus havia lhes concedido. Após 40 anos de peregrinação e disciplina, Deus estava finalmente pronto para lhes dar algumas vitórias. O tempo de espera e de provação havia terminado. O tempo da conquista estava começando. Você já sentiu a mão de Deus te preparando para algo maior? Compartilhe sua história de superação e gratidão, comentando: Deus é fiel. O início da conquista. Vitórias que abriram caminho com o deserto para trás e as lições bem aprendidas. O povo de Israel estava agora em um novo capítulo de sua história. A disciplina havia dado lugar à conquista e a espera à ação. À medida que se aproximavam da terra dos amorreus, Moisés, com uma voz cheia de autoridade e um brilho nos olhos, lhes disse no capítulo 2, versículo 24, que deveriam se levantar, seguir viagem e atravessar o rio Arnon. A ordem divina era clara e poderosa.
Deus havia entregue em suas mãos Seom, o rei amorreu de Hesbom e sua terra. Eles deveriam começar a possuí-la e engajá-lo em batalha. Este era o momento que mudaria tudo. Por 40 anos, a instrução de Deus havia sido para evitar conflitos com outras nações, para contornar seus territórios, para não provocar. Mas agora a melodia mudara. Deus estava lhes dizendo para lutar, para tomar posse. Era um sinal inequívoco de que o tempo de espera havia terminado. A paciência de Deus, que os havia moldado no deserto, agora se transformava em um ímpeto para a vitória. A fé que havia sido testada seria agora recompensada com conquistas tangíveis. Moisés, seguindo os protocolos da época e a orientação divina, enviou mensageiros do deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz. No versículo 27, eles pediram permissão para passar por sua terra pela estrada principal, prometendo não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ofereceram comprar comida e água, garantindo que não tomariam nada de graça. A intenção era apenas passar a pé, sem causar problemas. Parecia um pedido razoável, uma proposta de coexistência pacífica. Eles não estavam pedindo favores, apenas passagem segura por seu território. No entanto, o coração de Seom havia sido endurecido pelo Senhor. Como explica o versículo 30, isso aconteceu porque o Senhor queria entregá-lo nas mãos de Israel. Seom recusou o pedido e saiu contra eles com todo o seu povo para lutar em Jaza. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o entregou nas mãos deles, e eles o derrotaram a seus filhos e a todo o seu povo. A vitória foi esmagadora e completa. Naquele tempo, eles tomaram todas as suas cidades e destruíram completamente os homens, mulheres e crianças de cada cidade. Não deixaram ninguém vivo. Foi uma demonstração da justiça divina contra um povo que se opunha aos planos de Deus. Eles só levaram o gado como despojo para si e o saque das cidades que tomaram. Desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e da cidade que está no vale, até Gileade, não houve uma única cidade forte demais para eles. O Senhor, o Deus de Israel, entregou todas elas em suas mãos. Essa vitória não foi apenas militar, foi uma confirmação do poder e da fidelidade de Deus. Foi a prova de que, quando Deus está com seu povo, não há obstáculo que possa impedi-los. Mas isso foi apenas o começo. Em seguida, veio um desafio ainda maior, uma prova de fogo para a fé recém-reforçada de Israel. Og, o rei de Bazã. Este rei era um gigante entre os gigantes, e seu reino parecia impossível de conquistar. Suas cidades eram conhecidas por suas fortificações impenetráveis e sua reputação por sua ferocidade. Humanamente falando, a tarefa era assustadora. Mas Deus tinha outros planos, planos que transcendiam a lógica humana e a força militar. No capítulo 3, versículo 1, Moisés relatou como eles se viraram e subiram a estrada para Bazã. Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. A tensão era palpável, a expectativa imensa. Mas o Senhor disse a Moisés, no versículo 2, para não temê-lo, pois ele havia entregue Og e todo o seu povo e sua terra em suas mãos. Moisés deveria fazer com ele o que havia feito com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. A batalha contra Og foi ainda mais decisiva do que a primeira. Eles os destruíram completamente. Como explica o versículo 6, eles destruíram completamente os homens, mulheres e crianças de cada cidade, assim como haviam feito com Seom, rei de Hesbom. Mas todo o gado e o despojo das cidades eles tomaram como butim para si. Quando a poeira baixou, Israel havia conquistado um território enorme. Eles tomaram todas as suas cidades. Naquele tempo, não houve uma cidade que eles não tomassem deles. 60 cidades, toda a região de Argobe, o reino de Og em Bazã. Foi uma vitória monumental,
um testemunho inegável do poder de Deus em ação. As muralhas caíram, os gigantes foram derrotados e a promessa de Deus se tornou realidade diante dos olhos de todos. Você está pronto para ver as muralhas caírem em sua vida? Declare sua fé e comente: a vitória é nossa em Cristo. A divisão da terra e o último desejo de Moisés. Com essas vitórias massivas e recentes gravadas na memória de todos, era hora de tomar algumas decisões importantes. A conquista de Seom e Og não foi apenas um triunfo militar. Foi a abertura de um novo capítulo, a materialização das promessas de Deus. Moisés sabia que seu tempo estava se esgotando e havia questões práticas e cruciais que precisavam ser resolvidas antes que o povo atravessasse o Jordão e entrasse na porção principal da terra prometida. A organização da nação, a distribuição das terras conquistadas e a preparação para o futuro eram prioridades máximas. Foi nesse contexto que as tribos de Ruben e Gade, que possuíam grandes rebanhos de gado, vieram a Moisés com um pedido. A terra que eles haviam acabado de conquistar, a leste do Jordão, era perfeita para a criação de gado, com pastagens abundantes e férteis. Eles viram ali a oportunidade de estabelecer suas famílias e seus rebanhos. No versículo 12, Moisés explicou como ele concedeu essa terra naquele tempo. Desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, e metade da montanha de Gileade e suas cidades, ele deu aos Rubenitas e aos Gaditas. O restante de Gileade e todo o Bazã, o reino de Og, ele deu à meia tribo de Manassés. Era uma propriedade de primeira, algumas das melhores terras de pastagem da região, um presente generoso de Deus através de Moisés. No entanto, havia uma condição importante anexada a esse presente, uma cláusula que testaria a unidade e o compromisso dessas tribos com o restante de Israel. Moisés os instruiu naquele tempo, dizendo no versículo 18 que o Senhor, o Deus deles, lhes havia dado aquela terra para possuírem, mas todos os homens de valor, os guerreiros, deveriam atravessar armados à frente de seus irmãos, os filhos de Israel. Somente suas esposas, seus pequeninos e seus rebanhos deveriam permanecer nas cidades que lhes haviam sido dadas. Essa condição se manteria até que o Senhor tivesse dado descanso aos seus irmãos, assim como a eles, e eles também possuíssem a terra que o Senhor, o Deus deles, estava lhes dando além do Jordão. Só então cada homem poderia retornar à sua posse que Moisés lhes havia dado. Essa não era apenas uma questão de estratégia militar, era um teste de sua unidade como nação, um lembrete de que, embora tivessem recebido sua herança mais cedo, não poderiam simplesmente se acomodar e esquecer de seus irmãos. Eles tinham uma responsabilidade coletiva, um compromisso de ajudar a terminar o trabalho de conquistar toda a terra prometida. A solidariedade e o senso de comunidade eram valores essenciais para a sobrevivência e prosperidade de Israel. Mas Moisés também sabia que seu próprio papel naquela história estava chegando ao fim. No versículo 23, ele lhes contou como havia suplicado ao Senhor naquele tempo, expressando um desejo profundo e sincero. No versículo 24, ele orou: Ó Senhor Deus, Tu começaste a mostrar ao Teu servo a Tua grandeza e a Tua mão poderosa. Pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer obras como as Tuas e os Teus poderosos feitos. Moisés, o homem que havia falado com Deus face a face, que havia testemunhado milagres incomparáveis, ainda se maravilhava com a grandeza do Criador. Ele desejava desesperadamente ver a terra prometida. Ele implorou a Deus no versículo 25: Peço-te, deixa-me atravessar e ver a boa terra além do Jordão, aquelas agradáveis montanhas e o Líbano. Depois de tudo o que ele havia passado com seu povo, depois de 40 anos liderando-os pelo deserto, suportando suas queixas e rebeliões, ele queria ver o final da história, o cumprimento da promessa. Era um desejo humano, compreensível.
o anseio de um líder que havia dedicado sua vida a um propósito divino. No entanto, a resposta de Deus foi firme e final. O Senhor estava irado com Moisés por causa deles, por causa da incredulidade do povo que havia levado à sua própria exclusão da terra prometida e não o ouviu. Em vez disso, Deus lhe disse no versículo 27 para subir ao topo do Pisga e levantar os olhos para o oeste, o norte, o sul e o leste. Ele deveria contemplá-la com seus olhos, pois não atravessaria aquele Jordão. A transição de liderança estava começando. Moisés foi ordenado a encorajar Josué e fortalecê-lo, pois ele iria adiante daquele povo e os faria herdar a terra que Moisés veria, mas não entraria. Era um momento agridoce de aceitação e de entrega. Enquanto Moisés continuava seu discurso, seu foco mudou do passado para o futuro. Ele havia lhes contado onde estiveram e o que Deus havia feito por eles. Agora, ele precisava prepará-los para o que viria a seguir. As lições do deserto estavam prestes a ser testadas de uma maneira totalmente nova, em um novo cenário, com novos desafios. No capítulo 4, versículo 1, a voz de Moisés se tornou urgente. Agora, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Era um chamado à obediência, à lembrança e à ação. Você já teve que aceitar um plano diferente do seu, confiando na sabedoria divina? Compartilhe sua reflexão e diga: seja feita a tua vontade, Senhor. A essência da vida. Obediência aos estatutos de Deus. Com a terra prometida à vista e a transição de liderança iminente, Moisés sabia que o mais importante legado que poderia deixar para Israel não eram as vitórias militares ou a posse de terras, mas sim a compreensão profunda e a prática fiel dos estatutos e juízos de Deus. Ele havia guiado o povo fisicamente por 40 anos, mas agora era crucial guiá-los espiritualmente para a próxima fase de sua existência como nação. A voz de Moisés, no capítulo 4, versículo 1, ecoou com uma urgência paternal. Agora, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu vos ensino a cumprir, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Essa exortação não era uma mera formalidade legalista, era um chamado à vida. Moisés estava deixando claro que a prosperidade e a permanência na terra prometida não seriam garantidas por sua força militar ou por sua inteligência estratégica, mas sim pela obediência incondicional à voz de Deus. Ele os advertiu severamente contra adicionar ou subtrair qualquer coisa da palavra que lhes estava sendo ordenada. Deuteronômio 4:2. Isso sublinhava a santidade e a completude da lei divina. A lei não era um conjunto de sugestões, mas sim a revelação perfeita da vontade de Deus para a vida deles. Um caminho claro para a bênção e a distinção entre as nações. Moisés então os lembrou do que seus próprios olhos haviam visto em Baal-Peor. Deuteronômio 4:3-4. Ali, muitos de seus irmãos haviam se desviado, se unindo a deuses estranhos e sofrendo as consequências da ira de Deus. Mas aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus deles, estavam todos vivos naquele dia. Essa lembrança vívida servia como um poderoso contraste. A desobediência leva à morte e à destruição, enquanto a fidelidade a Deus resulta em vida e preservação. Era uma lição prática, gravada na memória coletiva da nação, sobre a importância de permanecer no caminho certo. Ele enfatizou que os estatutos e juízos que lhes estava ensinando eram sabedoria e entendimento aos olhos das nações. Deuteronômio 4:5-6. Quando os povos ao redor ouvissem falar dessas leis, eles diriam: certamente esta grande nação é um povo sábio e entendido. Isso revela um aspecto missionário na lei de Deus. Israel
não deveria ser apenas um povo abençoado, mas também um testemunho vivo da sabedoria e justiça de Deus para o mundo. A obediência deles não era apenas para seu próprio benefício, mas para a glória de Deus entre as nações. Moisés continuou questionando, pois que grande nação a que tenha deuses tão próximos a ela, como o Senhor, nosso Deus, está de nós sempre que o invocamos? Deuteronômio 4:7. E ainda, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos ponho diante de vós? Deuteronômio 4:8. Essas perguntas retóricas destacavam a singularidade do relacionamento de Israel com Deus e a superioridade de sua lei. Nenhum outro povo tinha um Deus tão acessível, tão presente, e nenhuma outra nação possuía um código de conduta tão justo e perfeito. Ele os exortou a guardar essas palavras em seus corações e a ensiná-las diligentemente a seus filhos e aos filhos de seus filhos. Deuteronômio 4, 9, 10. A transmissão da fé e da lei de geração em geração era vital para a continuidade da aliança. Eles deveriam se lembrar do dia em que estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando a voz de Deus falou do meio do fogo. Essa experiência no Sinai, com sua majestade e terror, deveria ser uma memória indelével, um fundamento para sua fé e obediência. Moisés os lembrou que eles se aproximaram e ficaram ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, com trevas, nuvens e escuridão. Deuteronômio 4:11. E o Senhor falou com eles do meio do fogo, mas eles não viram nenhuma forma, apenas ouviram a voz. Deuteronômio 4:12. Isso era crucial. Deus não podia ser representado por imagens ou ídolos, pois Ele é Espírito. A proibição da idolatria, que viria a ser um tema recorrente em Deuteronômio, era fundamentada na própria natureza invisível e transcendente de Deus. Ele lhes declarou a sua aliança, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deuteronômio 4:13. E Moisés foi ordenado a ensiná-los os estatutos e juízos para que os cumprissem na terra que estavam prestes a possuir. Deuteronômio 4:14. A lei não era um fardo, mas um presente, um guia para uma vida plena e abençoada na terra prometida. A obediência a esses princípios seria a chave para sua prosperidade e para a manutenção de seu relacionamento especial com Deus. Você valoriza a sabedoria divina em sua vida? Deixe um coração nos comentários e diga: eu escolho a obediência. O perigo da idolatria e as consequências da desobediência. Com a lembrança vívida da majestade de Deus no Monte Horebe ainda fresca em suas mentes, Moisés prosseguiu com uma advertência solene e crucial. Ele sabia que a maior ameaça à existência e à prosperidade de Israel na terra prometida não viria de exércitos inimigos ou de desafios naturais, mas sim de dentro, a tentação de se desviar do único Deus verdadeiro e se voltar para a idolatria. A história da humanidade é, em grande parte, a história da busca por algo para adorar. E muitas vezes, essa busca leva à criação de deuses feitos pelas mãos humanas. Deuses que não podem salvar, que não podem ouvir, que não podem agir. Ele é um Deus que exige exclusividade em adoração, porque ele é o único digno dela. Moisés então pintou um quadro sombrio, mas realista, do que aconteceria se eles se desviassem. Se eles gerassem filhos e netos e envelhecessem na terra, e se corrompessem, fazendo alguma imagem esculpida, e fizessem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus deles, para o provocar a ira, ele os advertiu que os céus e a terra seriam testemunhas contra eles naquele dia. Deuteronômio 4, 25, 26. Eles seriam rapidamente destruídos da terra que estavam prestes a possuir. Não viveriam muito tempo nela, mas seriam totalmente destruídos. E o Senhor os espalharia entre os povos,
e eles seriam poucos em número entre as nações para onde o Senhor os levaria. Deuteronômio 4:27. Ali, eles serviriam a deuses feitos por mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Deuteronômio 4:28. Essa profecia, que se cumpriria séculos depois, com os exílios de Israel e Judá, demonstra a presciência de Deus e a seriedade de suas advertências. A desobediência levaria à perda da terra, à dispersão e à humilhação entre as nações. No entanto, mesmo nesse cenário de desgraça, Moisés ofereceu um raio de esperança, uma promessa de redenção. Se de lá eles buscassem o Senhor, o Deus deles, eles o encontrariam, se o buscassem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4:29. Quando estivessem em angústia e todas essas coisas lhes sobreviessem nos últimos dias, se eles se voltassem para o Senhor, o Deus deles, e ouvissem a sua voz, então o Senhor, o Deus deles, não os abandonaria, nem os destruiria, nem se esqueceria da aliança que jurou a seus pais. Deuteronômio 4:30-31. A misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha humana, e seu amor pela sua aliança é eterno. Você está disposto a abandonar qualquer ídolo em sua vida e buscar a Deus de todo o coração? Deixe um sim, Senhor, nos comentários e comece hoje essa jornada de entrega. A singularidade de Deus e seus poderosos atos Moisés, com a paixão de quem conhece a Deus intimamente, prosseguiu seu discurso, elevando a mente do povo para a incomparável grandeza do Senhor. Ele queria que Israel compreendesse, de uma vez por todas, que o Deus a quem serviam não era como os deuses das nações ao redor, meras invenções humanas, impotentes e sem vida. O Deus de Israel era o Criador dos céus e da terra, o Senhor da história, aquele que age com poder e propósito, revelando-se de maneiras que nenhum outro Deus poderia sequer imitar. Ele os desafiou a refletir sobre a história, a questionar o passado. Pois pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra e desde uma extremidade do céu até a outra, se já houve coisa tão grande como esta ou se já se ouviu coisa semelhante. Deuteronômio 4:32. Essa era uma pergunta retórica poderosa, convidando-os a vasculhar os anais da história e a reconhecer a singularidade dos atos de Deus em favor de Israel. Nenhuma outra nação havia testemunhado tais maravilhas, tal intervenção divina em sua história. Moisés continuou, destacando o milagre da voz de Deus. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como tu ouviste e permaneceu vivo. Deuteronômio 4:33. A experiência no Monte Horebe foi única. A voz de Deus, que poderia ter consumido os pecadores, falou diretamente a eles, e eles sobreviveram. Isso não era apenas um evento espetacular. Era uma prova irrefutável da graça e do poder de Deus, que se revelou de forma tão íntima e pessoal a um povo inteiro. E ele não parou por aí. Ele os lembrou dos poderosos atos de resgate e libertação. Ou se Deus tentou ir tomar para si uma nação do meio de outra nação, com provas, com sinais, com maravilhas, com guerra, com mão forte, com braço estendido e com grandes terrores, segundo tudo o que o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, diante dos vossos olhos. Deuteronômio 4:34. A saída do Egito não foi um evento acidental ou uma fuga simples. Foi uma demonstração orquestrada do poder de Deus, com pragas, milagres, a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército mais poderoso da época. Cada um desses eventos serviu como uma prova inegável de que o Senhor era o único Deus verdadeiro, capaz de intervir na história para cumprir seus propósitos. Moisés, então, resumiu a essência de tudo o que havia sido dito. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Deuteronômio 4:35. Essa era a verdade central,
a base de toda a fé e obediência de Israel. Não havia espaço para sincretismo ou para a adoração de outros deuses. O Senhor é Deus e não há outro. Essa declaração de monoteísmo radical era revolucionária para a época, em um mundo repleto de panteões e divindades locais. Ele os lembrou de como Deus havia falado com eles do céu para instruí-los e como os havia feito ver seu grande fogo na terra, e como ouviram suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio 4:36. A revelação de Deus não foi apenas auditiva, mas também visual, uma experiência multissensorial que deveria ter gravado em seus corações a majestade e a santidade do Senhor. E por que Deus fez tudo isso? Por que escolheu Israel, um povo pequeno e insignificante? Não era uma nova aliança, mas a renovação e a gravação mais profunda dos princípios que já haviam sido estabelecidos no Monte Horebe. Ele queria que a nova geração, que não havia testemunhado diretamente a entrega da lei, compreendesse a seriedade e a santidade dos mandamentos de Deus. O capítulo 5 de Deuteronômio é um eco poderoso da voz de Deus, chamando seu povo a viver em um relacionamento de amor e obediência. Moisés começou no versículo 1 com um chamado solene. Ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos falo aos vossos ouvidos, para que os aprendais e os guardeis, cumprindo-os. Ele não estava apenas recitando leis, ele estava implorando por uma escuta atenta e uma obediência de coração. A aliança não era um contrato frio, mas um pacto de amor entre Deus e seu povo. O Senhor, o Deus deles, havia feito uma aliança com eles em Horebe, Deuteronômio 5:2. E para que não houvesse dúvidas, Moisés enfatizou que não foi com seus pais que o Senhor fez essa aliança, mas com eles, que estavam todos vivos ali naquele dia, Deuteronômio 5:3. Isso era crucial. A aliança era pessoal, presente, e exigia uma resposta individual de cada um deles. Ele os lembrou da experiência aterrorizante e gloriosa no monte. Face a face, o Senhor falou convosco no monte do meio do fogo. Deuteronômio 5:4. Moisés estava entre o Senhor e eles naquele tempo para lhes declarar a palavra do Senhor, porque eles tiveram medo do fogo e não subiram ao monte. Deuteronômio 5:5. Essa intermediação de Moisés não diminuía a autoridade da lei, mas demonstrava a misericórdia de Deus em se comunicar com um povo que, em sua fragilidade, não suportaria a plenitude de sua glória. Então, Moisés recitou os 10 mandamentos, não como meras regras, mas como os pilares de uma vida justa e abençoada. O primeiro e mais fundamental mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 5:6. Essa introdução não era um detalhe, era a base de tudo. Deus não estava impondo regras arbitrárias, mas lembrando-os de quem Ele é, o libertador, o redentor, e de quem eles eram, um povo resgatado por sua poderosa mão. A obediência brotaria da gratidão e do reconhecimento de sua soberania. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio 5:7. Essa era a essência da exclusividade que Deus exigia. Não havia espaço para concorrência, para a mistura de adoração. A lealdade a Deus deveria ser total e indivisa. E, como consequência, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 5:8-10. A idolatria não era apenas um erro,
Era uma afronta à natureza de Deus, um ato de rebelião que traria consequências não apenas para o indivíduo, mas para gerações futuras. Mas a misericórdia de Deus, para aqueles que o amam e obedecem, se estenderia por milhares de gerações. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Deuteronômio 5:11. O nome de Deus é santo e deve ser tratado com reverência e respeito. Usá-lo de forma leviana ou para fins profanos era desonrar aquele que é digno de toda a honra. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Deuteronômio 5:12. O sábado não era um dia de restrição, mas um presente de Deus, um dia de descanso, de renovação e de lembrança da criação e da libertação do Egito. 6 dias trabalhariam, mas o 7º seria de descanso, para que seus servos, seus animais e até mesmo o estrangeiro que estivesse em suas portas pudessem descansar. Deuteronômio 5:13 e 14. Era um mandamento que promovia a justiça social e o bem-estar de todos. Essa atitude, embora compreensível, também apontava para uma limitação na fé e na capacidade de se relacionar diretamente com o Criador. E o que Deus pensou dessa resposta? Moisés revelou a aprovação divina. E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras, quando me faláveis. E o Senhor me disse: ouvi a voz das palavras deste povo que te falaram, em tudo falaram bem. Quem dera que o seu coração fosse tal, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:28-29. A resposta de Deus é comovente. Ele elogiou a intenção do povo, o desejo de ouvir e obedecer, mas expressou um anseio ainda maior. Que essa atitude de temor e obediência fosse constante, um estado permanente do coração. O desejo de Deus não era apenas por uma obediência momentânea, mas por um relacionamento contínuo e profundo, que garantisse a bênção não apenas para eles, mas para as gerações futuras. Essa passagem é um lembrete poderoso de que Deus não busca apenas a conformidade externa, mas a transformação interna. Ele deseja um coração que o tema, não com medo paralisante, mas com um respeito profundo e uma reverência que leva à obediência amorosa. A obediência, nesse contexto, não é um fardo, mas a expressão de um coração que confia e ama, e que deseja o melhor para si e para seus descendentes. Moisés, então, recebeu a instrução de Deus para que o povo voltasse às suas tendas, mas ele deveria permanecer com o Senhor para receber todos os mandamentos, estatutos e juízos que deveria ensinar a eles. Deuteronômio 5:30-31. Essa era a missão de Moisés, ser o canal através do qual a vontade de Deus seria revelada e transmitida ao povo. Ele era o elo entre o divino e o humano, o porta-voz da verdade eterna. E a conclusão de tudo isso? Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Deuteronômio 5:32-33. A mensagem é clara. A vida, a prosperidade e a longevidade na terra prometida estavam intrinsecamente ligadas à obediência fiel e inabalável aos mandamentos de Deus. Não havia atalhos nem desvios. O caminho da bênção era o caminho da obediência. Essa seção de Deuteronômio nos ensina que ouvir a voz de Deus é um privilégio, mas responder a essa voz com um coração obediente é a chave para uma vida plena e abençoada. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. É sobre escolher a cada dia andar no caminho que Deus traçou para nós, confiando que seus mandamentos são para o nosso bem e para a nossa felicidade.
Você está pronto para ouvir e obedecer à voz de Deus em sua vida? Deixe um amém e compartilhe sua decisão de seguir os caminhos do Senhor. O Shema, amar a Deus acima de tudo e ensinar às gerações, com a renovação da aliança e a reafirmação dos 10 mandamentos. Moisés se aprofundou no coração da lei, revelando o que é talvez o mandamento mais central e abrangente de todos, o Shema. Este não é apenas um versículo, mas uma declaração de fé, um credo que se tornaria a espinha dorsal da identidade judaica e que ecoa até hoje como um chamado à devoção total. No capítulo 6, versículo 4, Moisés proclamou: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa afirmação, aparentemente simples, é uma poderosa declaração de monoteísmo em um mundo politeísta. Ela estabelece a singularidade e a soberania de Deus, não apenas como um entre muitos deuses, mas como o único, o absoluto. E a resposta a essa verdade é imediata e profunda. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Este é o grande mandamento, a fonte de onde fluem todos os outros. O amor a Deus não é uma emoção superficial, mas um compromisso total do ser, intelecto, emoções e vontade. Moisés, então, enfatizou a importância de internalizar esses mandamentos, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:6. A lei não deveria ser apenas um conjunto de regras externas, mas uma verdade viva, gravada na essência do ser. E uma vez internalizada, ela deveria ser transmitida diligentemente, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6:7. A educação da fé não era uma tarefa para ser delegada a poucos, mas uma responsabilidade contínua de cada pai e mãe em cada momento da vida cotidiana. A fé deveria ser vivida, respirada e ensinada em todos os contextos. Para garantir que esses mandamentos estivessem sempre presentes, Moisés instruiu o povo a amarrá-los como sinal na mão e como frontais entre os olhos, e a escrevê-los nos umbrais de suas casas e em suas portas. Deuteronômio 6:8-9. Essas práticas, que deram origem aos filactérios, tefilim e as mezuzás, não eram meros rituais vazios, mas lembretes visíveis e constantes da presença da lei de Deus em suas vidas e em seus lares. Eram formas tangíveis de manter a palavra de Deus no centro de sua existência. Ele os advertiu sobre o perigo de esquecer a Deus quando entrassem na terra prometida, uma terra com grandes e boas cidades, que eles não haviam edificado casas cheias de bens, que eles não haviam enchido poços, que eles não haviam cavado, e vinhas e olivais que eles não haviam plantado. Deuteronômio 6:10-11. A prosperidade, embora uma bênção, poderia se tornar uma armadilha, levando-os a esquecer o Senhor, que os havia tirado da terra do Egito, da casa da servidão. Deuteronômio 6:12. A gratidão e a lembrança da libertação divina eram essenciais para manter a perspectiva correta. Finalmente, Moisés antecipou a pergunta das futuras gerações. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos e os estatutos e os juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Deuteronômio 6:20. E ele forneceu a resposta que deveria ser dada. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis no Egito, diante dos nossos olhos, contra Faraó e contra toda a sua casa. E nos tirou de lá para nos trazer e nos dar a terra que jurou a nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, para temermos ao Senhor, nosso Deus,
para o nosso bem em todos os dias, para nos guardar em vida, como hoje se vê. E será para nós justiça se tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como nos ordenou. Deuteronômio 6, 21, 25. A história da libertação e a razão da lei deveriam ser contadas e recontadas, para que cada nova geração compreendesse a fidelidade de Deus e a importância de viver em aliança com Ele. Como você tem ensinado a fé para as próximas gerações? Compartilhe suas ideias e inspire outros comentando: minha família serve ao Senhor.